Boa noite. A gente continua aqui com a segunda metade da primeira aula. Nós estamos aqui fechando a teoria geral e vamos tentar definir quem é o empresário e o que é a empresa. A gente continua seguindo a doutrina do professor André Santa Cruz no livro Direito Empresarial. Corresponde aqui mais ou menos ao capítulo 2 da última edição do livro, que é de 2019. Vamos lá. Então, vencido aquele histórico da primeira metade da aula, no arquivo de vídeo anterior, a gente viu que a teoria dos atos de comércio foi abandonada e a gente adotou a teoria da empresa. Basicamente no Brasil em 2002, com o Código Civil, que essa teoria da empresa foi adotada também no direito positivo. A doutrina já adota, como a gente viu desde a década de 40, no direito italiano, e isso foi pela primeira vez positivado. O que significa isso? Que no Código Civil de 2002 se tentou reconhecer a teoria da empresa e um segundo movimento que foi a unificação do direito privado, juntando o então direito comercial com o direito civil no mesmo código, no Código Civil. O reconhecimento da teoria da empresa, e aí o nome passa a ser direito empresarial, foi muito bem aceito pela doutrina. Já essa unificação do direito civil com o direito empresarial, então, no mesmo código, no Código Civil, recebe muitas críticas. Essa unificação ela é formal, mas ela não é aceita nem pelo Fábio Ulloa, nem pelo André Santa Cruz. Por quê? Porque a autonomia de um ramo do direito se assenta no reconhecimento de princípios próprios, de institutos que são típicos, no caso aqui do direito empresarial. Então, nós temos umas características específicas que justificam o reconhecimento da autonomia do direito empresarial. Claro, o conhecimento é um todo. A divisão do conhecimento em ramos, ela é artificial e uma construção didática. Então, no direito, nós temos vários ramos. O direito se divide em direito privado, direito público, e dentro do direito privado, direito civil, direito empresarial e por aí vamos. O que acontece? Ela é útil. E isso informa tanto a divisão de competência nas varas, nos tribunais, quanto os livros, as especializações, o reconhecimento da autonomia de um ramo do direito, ela então é, na prática, uma coisa importante, ainda que o conhecimento seja um só. A jurisdição é una, mas a divisão em competências também acompanha tanto uma geografia, uma distribuição topográfica entre os juízes, mas também nas comarcas maiores, uma divisão por especialização, por ramo do direito. Então a gente segue reconhecendo na doutrina empresarial a autonomia do direito empresarial. Essa autonomia, ela é reconhecida pela doutrina e ela também se vê presente na legislação positiva. Nós temos, por exemplo, a Lei de Falências de 2005, que é uma lei que cuida da recuperação judicial e falência para as empresas, por exemplo, então é uma legislação empresarial. Nós temos a Lei das Sociedades Anônimas, que é de 76 a 6404, a Lei das Sociedades por Ações. Essa legislação feita na época do ministro Mário Simonsen, no regime militar, ela é extraída da legislação americana, do Model Business Code. O modelo americano, MBCA, ele é o Model Business Corporation Act, MBCA, Model Business. Por quê? Porque os Estados Unidos é uma federação, cada estado norte-americano tem uma legislação própria, mas eles têm esse Model Business Code, que é um código, uma legislação, um modelo que ela é replicada, reproduzida quase que da mesma forma
em todos os estados. O Model Business Corporation Act, MBCA, ele inspira essa lei das sociedades por ações no mundo inteiro. Se você for pegar uma doutrina, um livro, um texto norte-americano, tem algumas diferenças, mas as linhas gerais são muito parecidas. Quando a legislação lá é alterada, por exemplo, nós tivemos a Sarbanes-Oxley, uma alteração na década passada, né? Agora já estamos em 2020, na década retrasada, e ela se refletiu no resto do mundo. O Brasil também mudou bastante a legislação das sociedades por ações para se adaptar às novas regras e exigências de compliance, governança e controle, acompanhando então a legislação norte-americana. Esse caráter cosmopolita, global do direito empresarial, ele é muito importante para permitir os negócios entre países, entre empresas, entre mercados de diferentes nações. Então, a gente viu na primeira aula que o próprio desenvolvimento histórico do direito empresarial se deu para atender essa necessidade de globalização, de uniformização entre as praças ou entre os mercados. Nós temos também o projeto de lei 1571 de 2011, o projeto de criação de um código comercial. Mais de 10 anos, está meio parado, mas já mostra que essas leis têm uma autonomia, refletem a autonomia do direito empresarial. A lei de falências e recuperação judicial, a lei das sociedades por ações, a legislação de marcas e patentes, todas elas são voltadas ao empresário e à empresa. Então, elas marcam no direito positivo essa autonomia do direito empresarial. Vamos ali agora à definição de empresa e de empresário, que são os destinatários do direito empresarial. A legislação empresarial protege a empresa e o empresário. A definição ela está ali no artigo 966 do Código Civil. Esse artigo ele define o que é empresário e dali a gente extrai o conceito de empresa. Vamos ver isso. Esse artigo 966 do Código Civil, ele define o conceito de empresário. E a partir daí, desse conceito legal de empresário, a gente extrai o conceito de empresa. Então, o artigo 966, ele articula os seguintes núcleos: atividade econômica, organização, produção e circulação de bens ou serviços e atividade também exercida de maneira profissional. O artigo diz o seguinte: considera-se empresário quem exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou circulação de bens e de serviços. Então, como visto, nós temos esses núcleos. Ela é atividade exercida profissionalmente pelo empresário, quer dizer, não pode ser esporadicamente, não pode estar vendendo umas coisas usadas que ele encontrou na garagem. Isso não é um ato profissional de comércio. Sobrou ali jabuticaba em setembro, a pessoa está vendendo um balde de jabuticaba no serviço. Isso não é uma atividade profissional. A atividade tem que ser econômica, então não pode ser uma religião, um partido político, uma ONG. São que podem ser sim pessoas jurídicas, mas não são pessoas empresárias, não são empresas. É organizada e é voltada à produção e circulação de bens ou serviços. Então nós temos aqui a definição legal de empresário, que é quem exerce essas atividades. A empresa, por via de consequência, é a própria atividade. A noção de empresa é uma noção mais abstrata. Ela é a atividade em si. Não se confunde com o estabelecimento, que é onde pode ocorrer a atividade. Não se confunde com o fundo de comércio, que a gente vai ver mais para frente, mas o fundo de comércio. Ele é um valor reconhecido, pode ser vendido, transacionado,
vinculando a empresa ao estabelecimento, à atividade ali exercida. Não se confunde com o empresário, não se confunde com o produto que aquela empresa faz. É uma noção bem abstrata de empresa. É a atividade em si. É a atividade que coordena os fatores da produção, que é a natureza, o capital, o trabalho, a tecnologia. De onde é que vem isso? A gente a humanidade atuava em outros modos de produção. Nós temos o modo de produção primitivo, nós tivemos o modo de produção feudal, onde a empresa não era o centro da economia. Na sociedade feudal existia comércio, existia produção, mas a economia ela era fundada naquelas relações entre o dono da terra, o suzerano, e o servo. E você tinha uma tributação, tinha uma arrecadação, tinha uma produção agrícola, mas o dinheiro era voltado para fomentar as trocas. O dinheiro servia como meio de armazenar patrimônio, de acumular riqueza. Você guardava o seu patrimônio em dinheiro, ou você usava o dinheiro para trocas. Você produz trigo e troca esse trigo com alguém que produz outra coisa, sapato, uma espada, sei lá, carvão. Você leva o seu trigo, troca por dinheiro e usa o dinheiro como meio de troca para comprar tudo aquilo que você precisa, sobrando dinheiro. Se você for dono da terra, por exemplo, se você tiver uma oportunidade, você acumula riqueza. Bom, esse modo de produção sofreu uma transformação ao entrar na sociedade capitalista. O capitalismo tem esse nome, porque o dinheiro passou a servir como capital. E o capital é outra coisa. O capital é o dinheiro utilizado como investimento para produzir mais capital. No modo de produção capitalista, você não tem uma mercadoria que você transforma em dinheiro para trocar em outra mercadoria. Você busca o capital para transformar em alguma mercadoria para, com isso, obter mais capital. O objetivo é acumular capital. O objetivo da atividade econômica, ela é a acumulação de capital. Essa acumulação de capital caracteriza o modo de produção capitalista. Quem definiu isso nas ciências econômicas foi Karl Marx, aquele barbudo socialista que estudou o modo de produção capitalista e fez um livro famoso chamado O Capital. Nesse livro ele mostra essa transformação do dinheiro em capital. O dinheiro passa a ser utilizado como investimento, como aplicação, como meio de inversão na criação de uma empresa cujo objetivo é gerar mais capital. É um grande sucesso. O modo de produção capitalista fez desenvolver a empresa, e a empresa ela articula os meios de produção, a natureza, o capital, o trabalho e a tecnologia. Tão bem sucedido é esse modo de produção capitalista que os meios de produção foram todos maximizados. A natureza está quase esgotada, o sucesso do nosso modo de produção é tamanho que nós exaurimos quase os recursos naturais. O capital hoje é cada vez mais eficiente, nós conseguimos aumentar demais a quantidade de capital, de riqueza, de empresas na sociedade. O trabalho ele é muito mais eficiente, ele é muito mais explorado. Quanto mais desenvolvemos a sociedade, mais horas são trabalhadas, com mais eficiência e mais produtividade. A exploração ou aproveitamento do trabalho é jamais visto. E a tecnologia também foi desenvolvida para o sucesso das empresas e a produção de bens e riquezas para a satisfação das pessoas. Então, o sucesso do modo capitalista de produção, ele se reflete nessa capacidade de
aproveitar os recursos naturais ao esgotamento, multiplicar o capital de uma maneira estrondosa, explorar ou aproveitar o trabalho também de uma maneira de máxima eficiência e desenvolver e promover avanços tecnológicos jamais vistos. Os meios de produção que caracterizam a empresa, que são organizados pelo empresário, eles foram bem-sucedidos. Voltando aqui um pouco. Antes, no modo de produção feudal, onde a economia, a produção de bens não era o núcleo da sociedade, nós tínhamos o direito comercial fundado nos atos de comércio. Essa teoria dos atos de comércio que foi abandonada, que foi superada, ela era mais compatível com o início do modo da sociedade capitalista ou mesmo a sociedade feudal. Por quê? Ela representava uma doutrina, uma legislação que acompanhava o comerciante, protegia os atos de comércio, que eles funcionavam à margem da sociedade. Eles funcionavam entre as cidades, entre os feudos. E então, o Alfredo Rocco criou essa teoria dos atos de comércio, que era compatível com a natureza do direito comercial naquela época. Com a evolução, com o aumento do protagonismo da empresa, com a assunção pelo modo de produção capitalista da própria sociedade, que passou a girar em torno dessa produção, dessa empresa, dessa geração de capital, mais adequada à teoria da empresa, do outro italiano, o Alberto Aschini. Essa teoria da empresa, já na metade do século passado, o Código Civil italiano que absorveu e promoveu essa unificação foi de 1942, eu acho, no meio da Segunda Guerra, na época do Mussolini, teve essa unificação e essa percepção da teoria da empresa na Itália. Mesmo movimento que nós fizemos aqui em 2002. Essa teoria da empresa é muito mais adequada para explicar o direito empresarial e o papel da empresa na nossa sociedade. E o direito empresarial moderno, ele é mais adequado para proteger, estimular e dar a segurança jurídica que a gente precisa no nosso modelo de sociedade. A empresa, portanto, é um fenômeno econômico. É a atividade que representa a organização dos fatores de produção. A natureza, o capital, o trabalho e a tecnologia. Esses fatores de produção, eles são organizados pelo empresário e essa organização, essa atividade desenvolvida é a empresa. Esse enquadramento dos agentes econômicos seguem os critérios do artigo 966 do Código Civil, que define o empresário. A gente já repetiu isso bastante. A empresa, então, ela adquire essa importância para a sociedade com o capitalismo. A gente acabou de explicar que esse protagonismo da empresa como mola propulsora da economia e centro das atenções da sociedade, ela ocorreu com o advento do modo de produção capitalista. O livro O Capital, que a gente citou, do Marx, ele estuda exatamente no âmbito da economia e ele também descamba por uma crítica à economia política. Ele desenvolve um amplo conhecimento e uma ampla análise do que seja o capital e o capitalismo e desenvolve uma crítica que aí já parte para fora da nossa matéria, quando ele promove sugestões de alteração do nosso modelo. Mas o fato é que o modelo capitalista é mesmo um grande sucesso naquilo que ele se propõe, que é maximizar o capital, que é gerar um acúmulo de riqueza e aproveitar, exaurir ao máximo as possibilidades disponíveis, os meios, os fatores de produção, que é a natureza, o capital, maximizar o uso do próprio capital, o trabalho e desenvolver e aproveitar a tecnologia.
Grande parte da ciência abstrata foi convertida em ciência prática para uso na tecnologia. O trabalho também é sempre voltado à produção. O capital é sempre investido naquilo que vai dar mais capital, a natureza é sempre aproveitada no máximo possível, etc. Esse sucesso transformou a empresa no centro das atenções da sociedade e o destaque do direito empresarial, portanto, é para a proteção, ele tem essa importância na sociedade e dentro do próprio panorama do direito privado. Quando a gente estudar outros ramos do direito, direito informático, as redes sociais, as relações dessas redes sociais com a política, com as eleições, com a privacidade, com direitos fundamentais, a gente vai ver que há ali um fundo de direito empresarial, porque sempre há uma preocupação com o impacto de alguma medida no sucesso das empresas, na atividade do empresário. Agora, por exemplo, nós estamos vivendo uma crise médica, uma doença, que é uma epidemia, que mata muitas pessoas, e a preocupação com o sucesso das empresas é constante, não só no Brasil, como no mundo inteiro. Preocupação número 1 é salvar as pessoas, e a preocupação número 2 é salvar as pessoas para que elas voltem a trabalhar e a gerar capital no modelo empresarial. Então, o respeito à preservação dos direitos da empresa e do empresário, ele é muito grande e perceptível em qualquer contexto na nossa era. O empresário é quem exerce essa atividade. Então, existe, como é uma definição legal, nós também temos nessa definição legal algumas exceções da teoria da empresa. Então, não serão considerados empresários e não serão consideradas empresas a atividade intelectual, a atividade rural, as cooperativas e a sociedade de advogado. Essas não são empresas. No regime empresarial, nós temos os profissionais intelectuais quando o exercício da profissão constitui elemento da empresa, aqui à esquerda. E no regime civil, a regra geral, os profissionais intelectuais estão ali. A atividade rural é a mesma coisa, de regra ela está no regime civil. E a atividade rural será empresarial quando o produtor rural escolher optar pela faculdade de registrar a sua empresa na junta comercial. A sociedade por ações não. A sociedade por ações sempre estará dentro do regime empresarial por força de lei. Na atividade rural, voltando aqui, é importante dizer que, ao contrário de todas as outras, a escolha do produtor rural em ir na junta comercial e fazer o registro, ela constitui aquela atividade civil em atividade empresarial. É um ato constitutivo. Ele se torna empresarial a partir do registro na junta. Todos os outros registros na junta serão meramente declaratórios. A empresa ela é uma empresa por sua própria natureza, por atender os critérios econômicos e formais do direito empresarial, ser exercida de maneira profissional, coordenada, etc., como a gente viu agora. Então, você não constitui uma empresa. Você pode ter uma empresa irregular, você pode ter uma empresa informal, mas ela é reconhecida como empresa, principalmente em relação às suas obrigações para com terceiros. A atividade rural não, por força de lei. A gente vai ver daqui a pouco com mais detalhe. Ela é constitutiva. Quando ele escolhe se tornar empresa, ele sai do regime civil para o regime empresarial. Então, o empresário quem é? É aquele que articula os fatores de produção. É quem exerce a atividade. Ele presta um trabalho autônomo, porque ele não é subordinado. Ele
administra aquela empresa, e de caráter organizador, é um gestor. Aqui a gente usa sinônimos, insumos, capital, mão de obra e tecnologia. A gente tinha usado natureza, capital, trabalho e tecnologia. Dependendo do livro, troquei aqui porque os autores mudam essas palavras, mas é o mesmo significado. O conceito de empresa e de empresário vem daí. E a gente tem na doutrina esse registro de que o empresário é quem assume os riscos do empreendimento. A empresa assume os riscos do empreendimento com seu capital social. Isso é cada vez mais relativo. Toda a sociedade acaba assumindo os riscos dessa empresa, como nós estamos vendo aqui na crise, ou vimos na crise de 2008, ou vimos na crise de 1929, à medida em que a empresa quebra, muitas vezes o Estado entra, a sociedade entra, o trabalhador entra e assume bastante do ônus dos riscos do empreendimento. Mas aqui a teoria da empresa, segundo a teoria da empresa, empresário é quem desenvolve a atividade. E os critérios para enquadramento do empresário, da pessoa como empresário, são os mesmos e estão no mesmo artigo, no 966. Exercer profissionalmente atividade econômica organizada, voltada à produção ou circulação de bens ou serviços. Nós sempre tivemos na doutrina clássica e no direito positivo a previsão do empresário individual, que acaba se confundindo com a própria empresa, versus a sociedade empresária, que é quando duas ou mais pessoas se organizam para formar uma sociedade, uma pessoa jurídica, distinta e separada. O empresário individual ele pode formar uma pessoa jurídica com CNPJ, mas o empresário individual responde com seu próprio patrimônio. São pessoas distintas. Tem a pessoa física, que é o empresário, e tem a empresa, um com CPF, outro com CNPJ. Porém, não havia a responsabilidade limitada para o empresário individual e havia uma confusão entre tanto patrimonial, também ligeiramente conceitual, entre o empresário individual e a empresa desse empresário individual, a empresa individual. A sociedade empresária é bem mais fácil de entender. Duas ou mais pessoas se reúnem e formam uma pessoa jurídica que pode ou não ter responsabilidade limitada. Agora, a partir de 2011, nós temos a EIRELI, que é a empresa individual de responsabilidade limitada. Então, nós passamos a ter um empresário, uma empresa individual de responsabilidade limitada. Temos o empresário individual que exerce a atividade, que é a empresa individual, mas ela pode sim ter uma responsabilidade limitada. Esse conceito é interessante de ver porque quando se está diante de uma sociedade empresária, os seus sócios não são empresários. O empresário é a própria sociedade. Ela é uma pessoa jurídica com existência própria. Então, os sócios, eles podem ser administradores, podem ser apenas investidores, mas a pessoa que se apresenta como empresário, tecnicamente, o empresário individual, ele exerce aquela empresa individual vinculada a ele. Mas o sócio, ele não é empresário. O empresário é a empresa. É a empresa que realiza, que é a própria atividade. Essa definição está aqui no capítulo 2, as folhas 70 do livro que a gente está seguindo, que é do André Santa Cruz. A gente tem aqui várias pessoas jurídicas, né? A ideia da pessoa jurídica ela não é apenas vinculada à ideia de empresa. Nós temos sociedades, associações, a EIRELI, fundações, partidos políticos e organizações religiosas. São essas as nossas pessoas jurídicas.
como eu disse antes, o empresário individual, ele forma uma empresa individual. Quando ela é de responsabilidade limitada, é uma EIRELI. Quando não é de responsabilidade limitada, é uma pessoa jurídica vinculada ao próprio empresário. Não é uma sociedade. Por quê? Porque ele está sozinho. A sociedade é quando há, a lógica da palavra sociedade, é quando há a associação de duas ou mais pessoas para formar uma sociedade empresária ou uma associação, uma fundação, mas assim, é mais de uma pessoa. Aquela palavra clássica também das companhias, né? As companhias das Índias ocidentais, orientais, etc. A companhia também traz aquela noção de mais de uma pessoa, você está acompanhado naquele empreendimento. Então essas pessoas jurídicas, elas existem, então não se confunda a ideia de pessoa jurídica com empresa. A empresa vai ser a sociedade, o empresário individual e a EIRELI, que é a empresa de responsabilidade limitada. A gente vai se deter um pouco aqui na EIRELI, que é a empresa individual de responsabilidade limitada, que foi criada em 2011 pela Lei 12.441. Ela é importante, primeiro porque cai muito em concurso, e também porque ela é uma grande transformação em relação ao que sempre existiu no direito comercial e empresarial, que era a ideia de sociedade. A empresa individual com responsabilidade limitada, ela permite que o empresário sozinho seja proprietário da integralidade do capital social e a responsabilidade seja limitada. Ele separa o patrimônio individual dele do patrimônio da empresa. Muitas vezes, os empresários no Brasil tinham 90... Eu estou falando empresário errado, né? Porque eu acabei de falar ali que o termo correto é o sócio. Então, o sócio possuía 99% do capital social de uma empresa e um parente dele, às vezes a mãe, às vezes outra pessoa, tinha 1% desse capital social e ele era o gerente administrador. Então, na prática, esse sócio ele era o único proprietário dessa empresa, mas era proibida a criação de uma empresa individual de responsabilidade limitada. Essa nomenclatura é boa? Sim. Eu acredito que essa nomenclatura seja boa. Temos críticas da doutrina clássica? Temos. O professor Fábio Ulloa critica, o professor André Santa Cruz também critica. Eles acham que seria sociedade unipessoal. Eu, particularmente, não consigo compreender esse nome. Uma sociedade, a palavra, a própria etimologia dessa palavra, já remete a uma associação. A uma sociedade é mais de uma pessoa. A sociedade individual seria uma contradição em termos. Então, eu acho que empresa individual me parece mais correto. Outra sugestão é chamar de empresário individual de responsabilidade limitada. É uma crítica que não deveria se chamar empresa, mas sim empresário. Mas como a gente viu, a própria definição de empresa e de empresário, elas remetem a quem exerce e à atividade exercida. E a empresa, ela é separada do empresário. O empresário individual de responsabilidade limitada, ele é diferente da empresa, da atividade que ele exerce. Mesmo se não tivesse a responsabilidade, se fosse a responsabilidade ilimitada, o termo clássico de fato é empresário individual. E isso representa tanto a empresa individual de responsabilidade ilimitada, quanto quem exerce, que seja o empresário, mas como a gente viu da definição da teoria da empresa, que separa o empresário, que é quem exerce, da empresa, que é a atividade exercida, para mim faz mais sentido o que a lei usa.
empresa individual de responsabilidade limitada. Eu acho que a expressão é sim acertada, faz sentido, e as críticas decorrem da doutrina estar acostumada com a realidade anterior, onde só existiam sociedades. Ela tem alguns detalhes, essa Eireli. Ela exige um capital mínimo, sem salários mínimos, e a abertura por pessoa física. É possível uma pessoa jurídica ser dona de uma Eireli? Depende. Isso vai depender muito aqui do gabarito do seu concurso. Porque no enunciado 468 das Jornadas de Direito Civil do Conselho da Justiça Federal, se decidiu que apenas as pessoas físicas podem abrir uma Eireli. Então nós teremos um empresário individual, dono da empresa individual. Uma empresa individual ou não poderia abrir uma Eireli. Sofreu muitas críticas da doutrina e veio uma instrução normativa em 2017 e ela disse que que pessoas jurídicas podem ser donas, podem abrir uma Eireli. É uma empresa individual cujo único proprietário é a pessoa jurídica que abriu a Eireli. E, inclusive, a Instrução Normativa 38, ela autoriza que uma pessoa jurídica abra mais de uma Eireli, coisa que não é possível para pessoa física. Se um empresário, pessoa física, resolve abrir uma empresa individual do ramo de mercearia para vender legumes e frutas e produtos de mercado, semana que vem ele não pode abrir uma outra Eireli do ramo de autopeças, por exemplo, para vender peças de automóvel. Mas se for uma empresa, ela pode abrir várias Eirelis, seguindo a Instrução Normativa 38. No concurso, numa pergunta, eu ficaria com a Instrução Normativa, porque ela é posterior e ela é uma norma publicada no Diário Oficial. O DREI é o Departamento de Registro Empresarial e Integração. Ele é do Ministério da Fazenda e ele acompanha leiloeiros, fiscaliza juntas comerciais, ou seja, é uma norma positiva. E esse enunciado 468 do Conselho da Justiça Federal ele é anterior. Então eu acredito que o gabarito vai acompanhar a instrução normativa, que é norma positiva e efetiva, porque as juntas comerciais, de fato, aceitam o registro de uma Eireli feito por uma outra pessoa jurídica. A partir do conceito de empresário individual, ou seja, pessoa física que exerce atividade profissionalmente organizada, atividade econômica organizada de maneira profissional. Esse empresário individual aqui é aquele empresário que exerce uma empresa de responsabilidade ilimitada. Quem que pode ser empresário individual? Qualquer um que tenha capacidade civil, porque é necessário poder contratar, e que não tenha um impedimento legal. Claro, se existe uma lei que proíbe aquela pessoa de ser empresário, ele não pode ser empresário individual. Se ele exercer uma empresa de maneira irregular ou informal, é claro que os atos dessa empresa serão exigíveis por terceiros. Os terceiros que contratam com essa empresa, eles vão poder demandar o empresário e a empresa dele, claro. Ele não pode atuar de maneira irregular e, com isso, se beneficiar ou prejudicar terceiros. Mas ele não terá os benefícios do direito comercial a lhe proteger. Essa ideia de empresário individual, ela é fundante, ela é fundamental na ideia do direito empresarial. As sociedades empresariais e depois a empresa individual de responsabilidade limitada, a Eireli, elas seguem essas mesmas limitações. Aquele que não puder ser empresário individual não poderá também ser gerente administrador, sócio gerente
de uma empresa, de uma sociedade. Então vamos lá. Quem será que tem um impedimento legal de ser administrador de uma sociedade ou de ser empresário individual? É o servidor público, os magistrados, os membros do Ministério Público, os militares. As respectivas leis de regência impedem que esses servidores e agentes políticos e militares atuem como empresários, como gerentes, como administradores de empresa e de sociedade. Ele não pode ser sócio? Não. Sócio pode. Ele pode pegar ali R$12 hoje e comprar uma ação da Gol e torcer para ela valorizar para os 40 que eram no começo do ano, por exemplo. Então, você ter uma ação da Gol que vale R$12, uma ação do Magazine Luiza, eu acho que estava R$46 hoje, essa pessoa, ela não é gerente, ela não é administradora, ela não tem nem um telefone para ligar e ser atendido pelo serviço de atendimento ao acionista, pode ser como cliente, como consumidor. Então, o militar, o servidor público, o magistrado, ele pode, qualquer pessoa, mesmo incapaz, pode ser dono de uma cota numa sociedade, uma cota de capital social, com ou sem direito a voto. Ele não pode ter poderes de gerência, poderes de administração. Essa diferença, ela é fácil de entender, porque qualquer um pode comprar uma ação, mas às vezes as pessoas na prova se enganam. Ele é proibido de ser empresário, é proibido de ser sócio, é proibido de ser sócio gerente. Aquele sócio ali que compra um fundo de ações e passa a ser dono de maneira indireta, ou compra ação diretamente, passa a ser dono do Bradesco, ele não tem nenhum impedimento para que assim seja. Outro detalhe, o condenado à pena de não poder exercer cargo ou função pública, existe essa condenação. Você pode perder um cargo ou função pública, que é um efeito especial da condenação penal, do artigo 92 do Código Penal. Ou você pode, numa ação de improbidade, por exemplo, ser condenado a não poder exercer cargo ou função pública por um período de tempo. Na ação de improbidade, você tem tanto a sanção de não poder, de perder os direitos políticos, de não poder ser candidato, que não tem nada a ver com o que eu estou falando aqui, você não poder se candidatar politicamente a um cargo ou perder o cargo político que você exerce, mas também tem a perda do cargo público ou a proibição de fazer um concurso ou de assumir um cargo em comissão por um determinado período de tempo. Na lei de improbidade, não se fala nada a respeito de você não poder exercer uma atividade privada, como administrador, sócio, gerente de empresa ou empresário individual. Nada há na lei de improbidade. Mas, no Código Civil, no artigo 1011, no parágrafo 1º, as próprias normas de direito empresarial proíbem que aquela pessoa que sofreu uma pena que a impede de exercer um cargo ou função pública, essa pessoa, durante esse período de vigência da pena, também não poderá exercer a função, a posição de empresário individual, de sócio, gerente ou administrador. Isso é interessante de lembrar, de ter em mente. Às vezes pode ser uma pergunta ou mais uma pergunta dissertativa para você comentar sobre isso. Agentes econômicos excluídos do conceito de empresário: profissionais intelectuais, atividade rural, cooperativas e a sociedade de advogados.
são agentes econômicos excluídos do conceito de empresário. Não são empresários via de regra. Vamos ver cada um deles. Os profissionais intelectuais, eles estão na parte final ali do artigo 966 do Código Civil, que é esse artigo que a gente está repetindo bastante aqui na aula. Eles não são considerados empresários. Então, profissional liberal, um engenheiro, um dentista, um arquiteto, ele não será empresário via de regra, salvo se a organização dos fatores de produção for mais importante que a atividade pessoal desenvolvida. Quando o médico empresta o nome dele para uma clínica, mas já tem vários médicos que ali trabalham, ele não faz mais o atendimento, o nome dele vira suficientemente conhecido para ele montar uma empresa, essa empresa passa a ser reconhecida como uma atividade empresarial, porque, como a gente viu, é declaratória, o caráter de empresário ele é reconhecido, ele é simplesmente declarado. Então, quando a organização dos fatores de produção ela já demonstra a existência de uma empresa e a atividade pessoal, personalíssima, exercida ali por ele, pelo arquiteto, pelo médico, ou profissional liberal designer, digital influencer, sei lá, são tantos autônomos hoje, são tantos profissionais liberais, quando não é mais ele atuando, mas ele já montou uma organização profissional voltada ao exercício de atividade econômica, para circulação ou produção de bens ou serviços, nesse caso, ele vai ser reconhecido como empresário. Onde é que está isso? No enunciado 194 do Conselho da Justiça Federal, daquelas jornadas de direito civil e comercial de 2005, esse enunciado que diz exatamente isso. Os profissionais liberais não são considerados empresários, salvo se a organização dos fatores de produção for mais importante que a atividade pessoal desenvolvida. E os profissionais, então, ainda que associados, ainda que mais de um médico, mas ainda atuando com esse caráter pessoal, exercendo a função personalíssima, eles serão, então, uma sociedade simples, também chamada por alguns autores, nesse caso de profissionais intelectuais, de sociedade uniprofissional, onde mais de um profissional da mesma área, eles se unem em sociedade para exercer uma atividade profissional liberal, mas uma atividade específica. Então eu tenho essa palavrinha aí, sociedade uniprofissional. Ela é pouco usada, mas ela significa sociedade simples de mais de um profissional liberal, que a lei aqui chama de profissional intelectual. Está aí no artigo 982, na partezinha final do artigo 982 do Código Civil. A atividade rural, como a gente viu no começo, está prevista aqui no artigo 971 do Código Civil, e o artigo 971, ele faculta ao produtor rural a possibilidade de requerer o registro na junta comercial. O detalhe do produtor rural é que a partir desse registro ele será constituído empresário. Ele escolhe ir na junta comercial, fazer um registro e aí se tornar empresário. É o único caso que ele não é declarado empresário, ele não é reconhecido empresário. Ele se transforma num empresário. É um ato constitutivo que muda a natureza da atividade. Deixa de ser uma atividade civil e passa a ser uma atividade empresarial. Esse empresário, que é o produtor rural registrado na junta comercial, ele vai poder pedir falência, recuperação judicial. Então, ele tem alguns benefícios do direito empresarial. Lá no artigo 984, o artigo 984 do Código Civil, ele prevê regramento parecido para a sociedade simples rural. Essa sociedade que poderá requerer o registro e se tornar sociedade empresária rural. Mas a sociedade simples rural
prevista no artigo 984, ela não é uma sociedade empresarial. A cooperativa. A cooperativa é uma sociedade simples. Por quê? Porque a lei assim o determina. O artigo 982 do Código Civil diz: a cooperativa é uma sociedade simples. Então, ela é sempre uma sociedade civil, que hoje o Código Civil chama de sociedade simples, e por força de lei. Não tem como transformar uma cooperativa numa empresa, a não ser que ela deixe de ser cooperativa. A natureza da cooperação é a cooperação não empresarial entre pessoas naturais que trabalham e cooperam para produzir bens e serviços, circular bens e serviços, mas ela não tem natureza empresarial. Ela tem uma natureza de cooperativa, tem todo um ramo especial, ela é especial em relação ao direito empresarial, que trata da cooperativa. Importante aqui é saber que não é direito empresarial, não é uma sociedade empresária. Da mesma forma, só que ao contrário, a sociedade por ações. A SA, ela sempre será empresarial, por força também do artigo 982 do Código Civil. Então, toda sociedade por ações tem natureza empresarial, ela é regida pelo direito empresarial. A lei das sociedades por ações, ela é uma lei empresarial, inclusive um dos fundamentos da doutrina defender a autonomia do direito empresarial dentro do direito privado e em relação ao direito civil. Então, também por força de lei, não é possível fazer uma sociedade por ações que não tenha natureza empresarial. Por que isso? Porque, como a gente viu, os profissionais intelectuais, eles têm, de regra, uma natureza de sociedade simples, mas eles podem se transformar ou serem numa sociedade empresarial organizada e serem assim reconhecidos. O produtor rural também tem uma natureza de sociedade simples, mas ele pode, mediante o registro na junta, se transformar, se constituir numa atividade empresarial. As cooperativas não podem fazer isso e a sociedade por ações sempre são empresariais, por força de lei. E, finalmente, a sociedade de advogados. A sociedade de advogados, ela não é empresária. Então, no direito do consumidor, os profissionais liberais e os advogados não são fornecedores e a sociedade de advogados, ela não é uma sociedade empresária. Está no Código Civil? Não. Está no Estatuto da Advocacia, nos artigos 15 a 17 do Estatuto da Advocacia, registra ali que é uma sociedade simples de prestação de serviço de advocacia. Em 2016, veio essa lei 13.247, mudou o artigo 17 do Estatuto da Advocacia, criou a possibilidade de sociedade unipessoal de advocacia. Esse nome, sociedade unipessoal, é um nome que não faz muito sentido, porque se é uma pessoa só ser um único advogado, ele não tem uma sociedade, ele tem uma sociedade sozinho. Mas também não podemos chamar de empresa de advocacia, porque, como eu acabei de explicar, a sociedade de advogados nunca tem natureza empresarial. Então, nós teremos o advogado, nós teremos essa entidade que ele criou unipessoal, que é uma pessoa jurídica, não empresarial, que o nome é sociedade unipessoal. Ele é sozinho e integra uma sociedade. Foi o nome que a lei escolheu por não ser uma empresa, porque empresa seria empresarial, não ser sozinho, porque isso ele já era um advogado. Então ele tem um CNPJ sozinho
é uma pessoa jurídica da área do ramo da advocacia, reconhecida como autônoma e distinta da pessoa física daquele advogado. Sociedade unipessoal de advocacia.